Vamos ler Romanos capítulo 1, versículos 18 até 23. Pois a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimiram a verdade em injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, seus atributos invisíveis, seu eterno poder e natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que os homens são indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o honraram como Deus ou deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Pai, eu peço por sua ajuda agora, que nós vamos dar mais um passo neste magnífico livro aos Romanos. Se formos abandonados a nós mesmos aqui, se eu for deixado por mim mesmo neste momento, eu não serei capaz de falar a verdade e muito menos falar com poder e unção, nem com o efeito transformador e efetivo do Espírito. E essas pessoas não serão capazes de ouvir ou entender, responder. Portanto, não nos deixe a nós mesmos, eu oro, ó Deus. Achegue-se a nós e deixe que este momento seja ungido por Ti. E se há alguém aqui que está separado de Cristo e que não confia nele, e não o ama, e não o segue, eu oro que Cristo se manifeste com tamanha realidade evidente, glória e beleza e verdade, que eles sejam atraídos para Ele. E que o Senhor levante o Teu povo, fortaleça o Teu povo, cure o Seu povo e conforte o Seu povo, empodere o Seu povo, mobilize o Teu povo, liberte o Teu povo, una o Seu povo, reconcilie o Teu povo e purifique o Teu povo de uma forma que eu nem posso imaginar, porque Tu és Deus e essa é a Tua palavra. Eu oro isso em nome de Jesus, o nosso Rei, o Seu Filho, que nos amou e se doou por nós. Amém. Uma das coisas que faz da Bíblia um livro incomparável é que constantemente ele lida com grandes realidades. Deus é a grande realidade. Deus é a realidade incrível. O universo, caso vocês consigam ver o que é, o macro-universo da galáxia, com a sua aparente infinitude no espaço entre as estrelas, caso você veja o que é o macro-universo, essa coisa estranha chamada espaço, entre todos os elétrons, partículas, tudo parece tão sólido. O que quer que você pense sobre o universo, isso não é nada comparado a Deus. E a Bíblia continuamente traz o nosso foco em Deus e fala com todas as coisas no universo que estão relacionadas a Deus. E portanto a Bíblia tem uma certa atmosfera que é notavelmente séria, pesada. A palavra glória, em hebraico, kavod, pesada. Um dos grandes problemas nas igrejas americanas é um senso de leveza. Não há peso. David Wells fala a respeito, Deus pairando sobre a igreja, tão levemente, light. Outras coisas parecem serem pesadas, mas não Deus. Mas quando você volta para a Bíblia, que livro ele é? Que livro ele é? E aqui em Romanos, quando vemos o versículo
do 19 ao 21, nós estamos em um daqueles lugares onde os assuntos tratados são tão pesados que nos fazem tremer para refletir sobre eles e pregar a respeito deles. De acordo com o versículo 18 que pregamos há 2 semanas atrás, a ira de Deus está agora mesmo na história, sendo revelada contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimiram a verdade. Nós falamos sobre como isso é extremamente relevante 2 semanas atrás, especialmente politicamente, mas também para todo o coração humano, porque nós todos fazemos isso em alguma medida, suprimimos a verdade para que não sejamos julgados e possamos viver as nossas vidas, lidando com um Deus que nós criamos ao invés de um Deus que existe. E hoje, agora, a partir do versículo 19, Paulo responde a uma objeção. Aqui está a objeção, que vem do versículo 18. Alguém ouve essa afirmação que Deus está derramando ira sobre aqueles que suprimem a verdade. E eles dizem, espere um minuto. E as pessoas que nunca ouviram a verdade? Você está dizendo, você disse, Piper, que Paulo disse que o versículo 18 está relacionado com toda a impiedade e toda a injustiça, e você argumentou que isso não é um pequeno grupo de pessoas, mas todo mundo. E é porque eles suprimem a verdade. Mas nem todo mundo tem a verdade. Portanto, eles têm uma legítima desculpa para protestar contra a ira de Deus, e você diz que está vindo contra eles. Esta é a objeção que ele está respondendo, a partir do versículo 19 e seguintes. Agora, para que vocês saibam, este não é o único lugar que Paulo lida com esse assunto. Olhem para o capítulo 2, versículos 11 e 12. Não existe parcialidade de Deus, pois todos os que pecaram sem a lei irão perecer sem a lei, e todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. A mesma questão, e a respeito de diferentes exposições para revelar a verdade. Irá Deus tratar todos de maneira idêntica, um grupo responsável pela verdade e outro por uma verdade que eles não têm? Como isso funciona? Este é o problema, Paulo. Você não pode falar da ira de Deus vindo sobre todos no mundo, porque eles suprimiram a verdade quando eles não tiveram todos a mesma verdade. Então, qual a resposta de Paulo para isso? Ele responde em 4 etapas lógicas. Nós podemos ir em frente a partir da premissa inicial até a conclusão, ou podemos voltar da conclusão e então ver os seus argumentos passo a passo até a premissa inicial. E enquanto eu pensava qual maneira eu deveria prosseguir no sermão, eu pensei, vamos fazer das 2 maneiras. Vamos começar por cima e ir descendo até a conclusão. E começar de baixo com a conclusão e depois ir aos argumentos, com os argumentos vindo dos 2 lados. Pode ficar mais claro. E poderemos levar isso para casa e repetir isso. Vamos começar então com a conclusão. E voltar com as premissas. E seguir este argumento. Ok? Então vamos chamar a conclusão de parte 4. Depois veremos 3, 2 e 1. E depois vamos de outra maneira. Aqui está a conclusão. A conclusão é encontrada no final do versículo 20. De modo que eles são indesculpáveis. Então a resposta final dele nessa objeção é: não, eu não engulo essa. Ninguém terá uma desculpa para protestar legitimamente contra a ira de Deus vinda sobre eles, porque eles suprimiram a verdade. Essa é a conclusão
argumento dele. Ninguém está sem desculpa. Agora a pergunta é, ok, se essa é a conclusão, esta é uma grande conclusão. Que todos no mundo estão experimentando o versículo 18 de uma maneira ou de outra, porque eles estão suprimindo a verdade. E a conclusão dele é, eles não têm nenhuma objeção para levantar. Não há desculpa que possa ser levantada aqui. Ok, você disse isso, agora defenda. Então vamos para a parte 3 do argumento. E ela é encontrada no final do versículo 21. Eles não o honraram como Deus, ou deram graças. Portanto, conclusão, eles são indesculpáveis. Ninguém no mundo honra a Deus da maneira que deveria. Ninguém no mundo agradece a Deus que ele sequer tem consciência da plena dependência e leva uma vida de gratidão através dessa dependência. Ninguém faz isso da maneira que a nossa alma redimida poderia fazer. Uma alma justa o faria. Então, todos são culpados e indesculpáveis, porque não fazem essas coisas fundamentais, glorificar a Deus como Deus e agradecê-lo como deveriam agradecer. Isso assume algo, não? Precisamos de outra parte desse argumento. Isto assume que em sua falha de glorificar a Ele como Deus e agradecê-lo, é que eles sabem que Ele está lá, que Ele é Deus, que Ele é um Deus benevolente, poderoso, que eles devem a Ele honra e glória. Mas eles sabem disso. Então a parte 2 do argumento depois das partes 4 e 3, é encontrada em 3 lugares. Ele afirma isso 3 vezes. No começo do versículo 19, no começo do versículo 20 e no começo do versículo 21. Deixe-me ler para vocês, versículo 19, desde o começo. O que pode ser conhecido sobre Deus se torna evidente para eles, ou entre eles. Talvez uma tradução melhor. Evidente para eles. Versículo 20, no começo. Desde a criação do mundo, seus atributos invisíveis, a saber, seu poder eterno e natureza divina, tem sido claramente visto. Aí está novamente. Terceiro, no começo do versículo 21. Pois, mesmo eles conhecendo Deus. Aí está em 3 formas. Primeiro, o que pode ser conhecido sobre Deus está evidente para eles. Segundo, os seus atributos divinos, a saber, poder e divindade, é claramente visto. Terceiro, eles conhecem Deus. Então aqui estão os 3 passos do argumento. Desde que eles conhecem a Deus, que Ele tem poder eterno, que Ele é a divindade, que Ele é o Criador. Portanto, eles são totalmente dependentes dEle, como parte da criação. Este é o passo 2. Portanto, passo 3. Eles deveriam, mas eles não fazem. Glorificá-lo por isso, ou agradecê-lo. E a conclusão, quando eles suprimem a verdade, eles são indesculpáveis. Há uma base neste argumento, e provavelmente é a mais importante, considerando tudo o mais. E é encontrado em 2 lugares, no final do versículo 19, e a explicação disso no meio do versículo 20. No final do versículo 19, diz: pois Deus fez evidente para eles. Veja, a primeira metade do versículo é: o que pode ser conhecido é evidente ou manifestado para eles. Então, estranhamente, interessante, poderosamente, diz:
porque Deus fez evidente para eles. Como ele fez isso? E esta é a explicação no meio do versículo 20, na pequena frase, sendo compreendidos por intermédio do que foi criado. Criado. Você percebe a voz passiva, implicando um ator por trás disso. Alguém fez alguma coisa. Isso que o versículo 19, no final, está falando. Veja, o conhecimento de Deus, nós não tropeçamos nele. E então, coincidentemente, e Deus diz, olha, eles descobriram a meu respeito. Versículo 19, no final diz, isso não é um acidente, ninguém tropeça em Deus. Aqui diz, Deus se manifestou a eles. Deus fez algo. Ele agiu. Como um escultor age, como um poeta age. Do nada. E agindo, ele escreve a sua assinatura amplamente por intermédio da criação. Você sabe o que é a palavra no meio do versículo 20? O que tem sido feito? Há uma palavra grega por trás disso. E todos vocês conhecem a palavra. Vocês conhecem essa palavra grega. E eu vou falar para vocês em grego e vocês vão me falar em inglês. O que é quase a mesma coisa. Ok? Isso é um teste. A palavra grega é poema. Qual a palavra em inglês? Poem. Isso aparece outra vez no Novo Testamento. Nós somos obra dele. Poema, criados em Cristo Jesus. Qual a razão dessa palavra ali? O que pode ser conhecido de Deus é manifestado a eles em um poema. Qual o motivo de usar essa palavra? Se o vento sopra numa praia e a areia está seca, até pode formar a letra L. E se você ver a letra L na areia, você pode dizer, provavelmente foi o vento. Mas se você encontrar um poema na areia, ninguém vai dizer, isso foi apenas o vento. A não ser que você conceba alguém que envie o vento, que pode fazer do vento um lápis. Em outras palavras, a razão da palavra poema é porque foi desenhado de propósito, intencionalmente, de forma inteligente. É por isso que Paulo usou esta palavra, poema. Deus escreveu Deus através das galáxias e através das moléculas, com um poema, para todos que olharem, possam enxergar um poema. Ou ele vê Deus, ou ele suprime Deus. São as duas únicas opções, porque Paulo diz, todos veem isto. Todos veem isto. Agora, há 2 semanas eu disse que este livro é muito relevante. Politicamente, hoje é um livro muito relevante. Cientificamente. A evolução natural é um dado hoje, na nossa cultura. É um dado. Você lê National Geographic, o seu currículo padrão na faculdade, isso não é uma teoria, é um dado. É assim que as coisas são. No entanto, quando você
vê o que está acontecendo no mundo científico hoje em dia, é notável. Começou a aparecer para muitos cientistas que a concepção darwiniana da criação das células humanas, ou de qualquer célula, por exemplo, é inadequada no seu poder da explicação. Conceber que a matéria, de onde quer que ela venha, e o acaso, um longo tempo para fazer isso, isso está se tornando incompreensível para muitos cientistas, quanto mais eles descobrem a parte subatômica disto e a molécula disto. Então, por exemplo, liderando as maneiras de abordar o preconceito filosófico, chamado evolução natural, não uma conclusão científica, está Philip Johnson, com seu livro Darwin em Julgamento, derrotando o darwinianismo através do Abrindo as Mentes. E o seguindo vem Michael Behe, o bioquímico da Universidade de Lehigh, que escreveu A Caixa Preta de Darwin, que fala sobre a complexidade irredutível da célula humana ou outras células, querendo dizer que quando você olha no microscópio, o que leva uma célula a aparecer e para funcionar e performar, existem nela tantas partes, estão tão interrelacionadas de maneiras complexas que se uma delas faltar, o restante não funciona. Ou seja, nunca poderia aparecer aos poucos, porque nenhuma célula poderia existir dessa forma. Ele escreveu um livro inteiro para dizer isso. Elas têm o que chamam de complexidade irredutível, que diz que esforços darwinianos contemporâneos, materialistas, naturais, meios evolucionistas, não conseguem explicar isto. Não pode ser explicado cientificamente. Deixe-me ler um dos parágrafos mais interessantes sobre o pequeno flagelo das bactérias. Este é um pequeno moldador que faz com que as bactérias se movam. O flagelo é um moldador que capacita a bactéria a navegar através do seu meio ambiente. O flagelo possui um motor movido a ácido, um estator, anéis de vedação, buchas e um eixo de transmissão. A maquinaria intrincada deste motor molecular requer aproximadamente 50 proteínas. No entanto, a ausência de qualquer uma dessas proteínas resulta na perda completa da função motora. A complexidade irredutível de tal sistema bioquímico não pode ser explicado pelo mecanismo darwiniano, nem por qualquer mecanismo evolucionário naturalista, propostas até o momento. E após Behe vem Michael Dembski, que escreveu um livro que será publicado este ano pela Universidade de Cambridge. O livro chama-se Design Inference. Ele acabou de escrever um artigo que eu li. No artigo, ele cita os 4 maiores devotos do darwinianismo, como Richard Dawkins e Francis Crick, que é um dos descobridores do DNA. E o que você precisa ouvir destes homens, que são comprometidos filosoficamente, como eu sou pela autoridade da Bíblia, eles são comprometidos filosoficamente com a evolução natural, tanto que estas sentenças saíram de suas bocas. Dawkins disse: biologia é o estudo de coisas complicadas, que dá a aparência de ter sido desenhada com um propósito. E então Francis Crick disse, e isso é uma inferência lógica daquilo:
biólogos devem constantemente ter em mente que o que eles veem não foi projetado, mas sim evoluído. Que trabalhão isso deve dar? Isso é difícil. E quanto mais eles penetram nessa realidade chamada vida, mais difícil se torna se agarrar aos preconceitos do naturalismo, que implicitamente elimina Deus como o designer, o que é simplesmente uma parábola de Romanos 1,18. Eles suprimem a verdade. Eles leem o poema das moléculas, ou das células, ou das galáxias, ou do sistema solar, das árvores, dos mares, ou do globo ocular. Eles leem o poema do trabalho das mãos de Deus e eles ficam constantemente se lembrando que isso não pode ser um poema. Não pode ser um poema. Ou eu teria que encarar frente a frente com o meu Criador e ter que glorificá-lo como Deus e agradecer a Ele por minha vida e tudo mais. E viver uma vida de humilde gratidão, na qual Ele tem toda a glória e não eu. E o coração humano está radicalmente em rebelião contra esta orientação de vida, até o Espírito Santo se mover. E é isso que deveríamos orar. E Deus está fazendo isso, Deus está fazendo isso. Todos vocês que são cientistas, sejam grandes cientistas. O ponto de Dembski, no seu novo livro, é que o argumento para o desenho inteligente não está na contramão da ciência, mas avança a ciência. A ciência está batendo em um muro caoticamente. Mas se alguém olha a célula e pensa que o desenho é possível, ele nem argumenta sobre Deus. Desenho é possível, então novas possibilidades se abrem para a ciência, para o pensamento. E expande o entendimento, ao invés de pensar que Deus é um destruidor da ciência. Se existe um designer, que pensamento maluco, você pensar que não pode entender o desenho se há um desenhista. Deixe-me fechar fazendo o que eu disse que iria fazer. Ou seja, trabalhar de baixo para cima, encaminhando até o final. Eu não quero fechar essa mensagem dizendo, esses cientistas, é melhor eles se comportarem. Ou aquelas tribos aborígenes esquecidas. Vocês têm que acordar para o poema, pois vocês serão responsabilizados por não agradecer a Deus e dar glórias a Ele. E isso é uma verdade. Mas isso nos tira do problema novamente, não é? A Bíblia significa vir a Bethlehem semana após semana e dizer, ok, se Deus é dessa forma, se nós sabemos tudo isso e somos indesculpáveis, o que isso tem a ver com Ken Stokes e com o ministério urbano na região de Minneapolis? Vamos à nossa conclusão. Indo para trás, ou talvez indo para frente no argumento, de baixo para cima. Passo 1. No argumento de Paulo no final do versículo 19, Deus agiu. Deus fez isto evidente para eles. Deus escreveu um poema. Deus fez o desenho. Deus tem se comunicado no bairro do Phillips. Deus fez alguma coisa lá. Cada ser humano lá é criado por Deus e desenhado por Deus. Você não conheceu, então, nenhum ser humano lá que não foi criado por Deus. Você também sendo uma criação de Deus. E isso é um pensamento maravilhoso.
que uma criação de Deus chamada Kenny Stokes, que irá mobilizar criações de Deus chamada Igreja Batista Bethlehem para encontrar criações perdidas de Deus no bairro de Phillips, e que encontro isso pode ser. É somente quando a gente pensa pequeno, mecanisticamente, nem sei qual a palavra aqui, não apenas mecanismo naturalista, mas mecanismo sociológico, e tudo está trabalhando para tipo uma caixa humana de mecanismos. Quando você pensa dessa maneira, quão fútil a vida pode parecer. Como pode parecer uma causa perdida, cada problema com drogas e abuso, pessoas sem teto. Mas se você pensar, Deus fez eles. Eles são um poema. Há um significado, há uma comunicação fluindo para Kenny e vindo do Kenny, para nós e vindo de nós. Tem algo de Deus para ler aqui. Então isso fica grande, começa a tirar o fôlego, o que estamos fazendo na cidade. Este é o passo 1. Passo 2. Será que todo homem, mulher, jovem em Minneapolis conhecem a Deus? Isso que o versículo 21 no começo diz: embora conheceram a Deus. Kenny, você nunca encontrará uma pessoa lá que não conhece a Deus. Sim, Ele está suprimindo. Sim, na supressão há distorção. Sim, pode até se tornar tão obscuro, como veremos na próxima semana na idolatria, que essas mesmas pessoas dirão: não há um ser como um escritor de poemas. Sim, eles podem dizer isso quanto quiserem, e você pode crer nisso, ou você pode acreditar na Bíblia. Eu voto na Bíblia. Ninguém neste mundo ganhou a minha confiança como os autores da Bíblia ganharam a minha confiança através de anos e anos de reflexão, meditação e estudo. Então, se alguém me disser: eu não acho que há um Deus, eu não sou uma criatura de Deus, eu não sou um poema, eu vou ter que dizer: isto é um erro. Porque Deus disse que Ele fez você, e Ele escreveu sobre você, e você tem um significado, e eu estou aqui para te ajudar a descobrir. O terceiro passo no argumento é que todo mundo suprime a verdade, então não glorificam a Deus ou dão graças. Ninguém glorifica a Deus nessa cidade como deveria. Ninguém agradece a Deus como deveria. E Kenny, se você ama a glória de Deus, você deveria. E se nós amamos a glória de Deus, o nosso coração deveria doer que Deus não é glorificado nessa cidade como deveria. Este texto é tão claro, este versículo 20 e 21, eles são tão claros. Deus quer que a raça humana glorifique a Ele como Deus. Não é uma frase interessante? Eles não o glorificaram como Deus. Há maneiras que eles glorificam Ele. Só existir é uma glória para Deus. Mas Ele quer ser glorificado como um Deus vivo e consciente por eles. E como, principalmente, por agradecê-lo e louvá-lo e tornar isto em um futuro de confiança e obediência. É isso que Ele quer que aconteça. Portanto, Kenny, você e eu e esta igreja, que nós possamos nos dedicar com toda a energia que Ele nos inspirou para trabalhar e abrir os olhos daqueles que se tornaram cegos para aquilo que eles veem. E o último argumento é que eles se tornaram indesculpáveis. Eles são indesculpáveis. Agora, o passo 3 no argumento nos deveria deixar enciumados para a glória de Deus. O passo 4 no argumento deveria nos fazer compassivos por pecadores perdidos. Porque o que estamos dizendo neste estágio é: não apenas a ira de Deus começou a ser derramada. É o que vemos na nossa cidade. Ira. Vícios são ira. Sem tetos é ira. Doenças são ira. Morte é ira. As futilidades, a corrupção, a decadência,
Os pecados, as escravidões do mundo são ecos do julgamento de Deus, que já estão caindo sobre o mundo. E o que estamos vendo neste último passo é que ninguém tem uma desculpa. Portanto, todos irão eventualmente cair sobre a ira de Deus no inferno, a não ser que nós cheguemos a eles, ou alguém chegue a eles, com os versículos 16 e 17, que é como vamos finalizar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação da ira para todo aquele que crê, primeiro para o judeu e também para o grego, o pobre, o rico e dos que têm educação, do amarelo, do vermelho, do negro, do branco. Kenny, esta é uma estratégia urbana. Necessita ser adaptada para cada lugar, mas isto é massivamente significante. É como fazemos o nosso ministério, porque drogas, assassinatos, abuso doméstico, álcool, sem-tetos, pobreza, desemprego. Estes não são os principais problemas da cidade. O principal problema da cidade é que as pessoas suprimem a verdade. Elas não glorificam a Deus. Elas vivem vidas sem gratidão, indesculpáveis e a caminho do inferno. Esse é o principal problema de Minneapolis. E nós, não por nós mesmos, conhecemos o remédio e a maneira de escapar, a saber, há uma justiça que Deus exige de nós, versículo 17, que Ele irá revelar e dar a nós de graça pela confiança, como uma criancinha, onde qualquer um pode confiar, e Deus dirá, está certo, você poderá ter a minha justiça, e a minha ira será desviada de você, e eu vou começar a te curar, e no final eu vou te trazer para casa salvo, para a glória. Esta é uma estratégia urbana, se algum dia houve uma. Este é o problema que estamos lidando nessa cidade, principalmente, e quando essa justiça chega, ela chega com cura, e vem com um poder transformador, libertador, humilde, belo, em famílias e indivíduos, como nada mais pode. Vamos orar. Senhor, ó Deus, nós queremos ser instrumentos do poder de Deus no Evangelho para o bem da cidade. Senhor, nós queremos que nossas vidas tenham valor para a cidade, pela desonra do Seu nome na cidade, pela indesculpável ilegalidade na cidade. Então venha, prepare a nossa congregação para ser responsiva à mobilização do Kenny, a sua liderança, os seus sonhos, e faça de nós um povo parceiro, em maneiras que nós sequer sonhamos nessa cidade. Pessoas e grupos que o Senhor está trazendo para essa cidade, para alcançá-las, que ninguém sequer poderia imaginar. Nos dê poder, e mobilize evangelistas e todo tipo de ministérios que demonstram o amor de Cristo. Ó Deus, faça que este seja um grande novo dia para nós como igreja, eu oro. E uma última coisa antes de irmos. Traga isto no seu coração. Pode ser que sentado aqui me ouvindo, falando da falha em glorificar a Deus como Deus e de agradecer a Ele, você sinta: eu não. Então eu quero te convidar, se há uma razão nisso, se há um lugar na sua vida
que está congestionado, que não está glorificando a Deus, não está dando graças a Ele, eu estarei aqui na frente com os outros anciãos, a equipe de oração estará aqui e nós gostaríamos de orar com você, se você permanecer por mais alguns minutos após o fim. Vamos nos levantar para a bênção. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça brilhar a sua face sobre vocês e seja gracioso com vocês. Que o Senhor levante o semblante sobre vocês e lhes conceda paz nos subúrbios, paz na cidade, paz no país. E todos digam amém. Vocês estão dispensados.